Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre bobina. Aqui no caso, bobina simples, né? Eu fiz uma abreviação aqui, botei BS, bobina simples 4 ohms, uma bobina que só tem uma saída, né? 4 ohms. E aqui eu peguei uma bobina dupla, 4 mais 4 ohms, tá? Então aqui eu fiz uma abreviação aqui BD para facilitar quem está assistindo o vídeo, né? Dá para ver aqui pelos terminaizinhos. Mas aqui é uma bobina dupla 4x4 e aqui uma bobina simples 4 ohms. Queria explicar um pouquinho no vídeo hoje essa questão da bobina. Muita gente ainda tem dúvida, tá? Uma galera ainda fala, bobina simples é melhor. Bobina simples é superior, bobina simples é melhor. Uma outra galera já fala o contrário, bobina dupla é melhor, eu quero bobina dupla, se for bobina dupla mais resistente. Queria explicar basicamente que nenhuma das duas afirmações é correta, tá? Cada um vai ter a sua aplicação, mas basicamente, bobina dupla e o bobina simples aqui são feitos apenas para casar a impedância com o seu amplificador, tá bom? Então, basicamente, ó, vou pegar aqui a bobina simples para dar um exemplo. É uma bobina de sub, né? 4 camadas de enrolamento. Eu tenho uma camada aqui dentro. E aí dá para ver acho que aqui no vídeo, ó. Eu tenho 3 camadas de fio aqui fora, então são 4 camadas de fio, né? Elas estão dispostas dessa forma com os meus dedos aqui, ó, eles estão enfileirados, né? Então eu tenho 4 camadas de fio aqui, né? Uma bobina 4 camadas. No bobina dupla, mesma disposição aqui os fios, 4 camadas, porém, como é que funciona a bobina dupla? Eu entro com a primeira camada de fio aqui dentro, faço a primeira camada de fio aqui fora e já tiro os terminais para cá. Então, esse par de terminais aqui, nesse par de fiozinho, corresponde à primeira camada de fio aqui dentro e a primeira de fora. Essa outra bobina aqui, né? Essa outra disposição de fios corresponde às outras 2 camadas de fios. Então, qual é a diferença basicamente aqui? Eu estou separando as primeiras 2 camadas de fio das outras 2 camadas de fio. Então, elas estão separadas. Basicamente, é como se eu cortasse a bobina simples no meio. Pego 2 camadas de fio e já tiro os 2 fiozinhos para cá, os outros 2 deixo para cá. Então, qual a diferença aqui entre uma bobina simples de 4 ohms e uma dupla 4x4? Basicamente, a dupla 4x4 seria uma bobina simples de 8 ohms, tá? Se eu não tirar os fios para fora, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Enrolando uma aqui dentro, mais 3 para fora, no final, se eu tivesse só um terminal, isso aqui seria 8 ohms. Como eu cortei no meio essa bobina de 8 ohms, eu fiquei com a metade para cá, 4 ohms, a outra metade para cá, 4 ohms. Então, um falante 4x4 nada mais é do que uma bobina simples de 8 ohms, tá? Seria uma bobina 4 camadas de 8 ohms. Por isso que quando você olha mais de perto, se você olhar no detalhe, você vai ver que a bobina dupla 4x4 tem o fio mais fino do que a 4 ohms. Aí uma galera, mas o fio mais grosso aguenta mais potência. O fio aqui é mais fino, mas quando eu ligo em série, 8 ohms, a corrente que passa na bobina é menor. Então ela aguenta exatamente a mesma potência que essa, porque o fio é mais fino, mas a corrente é mais baixa também, tá bom? Ah, Rafael, mas quando eu ligo em paralelo, né? No caso vai dar invertido aqui, assim, positivo com positivo e negativo com negativo. Ok, cai para 2 ohms, porém eu tenho 2 condutores em paralelo, né? Esses 2 fios somados é mais grosso do que só esse, tá bom? Então, o que acontece? Basicamente, tem mais forte, mais fraco? Não. As 2 bobinas vão aguentar a mesma potência no alto-falante, tá? Lembrando que eu estou falando aqui sempre num contexto mais simplificado da coisa, tá? Estamos trabalhando aqui para um público que está começando, tá bom? Mas basicamente, então o bobina simples vai depender do seu projeto, vai ser o que vai te atender. O bobina dupla, dependendo do seu projeto, vai ser o que vai te atender. Um aguenta mais potência que o outro? Não. Um é melhor que o outro? Não. O bobina simples aqui, se eu cortar essa bobina no meio, eu vou ter 2 bobinas também, né? Então eu teria uma bobina dupla, mas a metade de 4, 2 ohms. Eu teria 2 bobinas de 2 ohms aqui. Então o bobina simples nada mais é do que uma bobina dupla 2x2, né? Ou vice-versa, ou 2x2 nada mais é do que uma bobina simples de 4 ohms. Aí muita gente me pergunta, não é melhor eu botar uma bobina dupla 2x2? Principalmente quem gosta de bobina dupla, que acha que o 2x2 vai ficar mais forte. E eu vou dizer que não. Porque veja, o fio aqui, ó, não tem emenda, ele está direto.
Se eu cortar no meio essa bobina, tirar mais 2 fios igual a bobina dupla, eu vou aumentar para no final fechar 4 ohms, tá? Vou tirar aqui o fio para depois lá fora do alto-falante ligar em série para voltar a ter os 4 ohms. Cara, não faça. Se você vai usar, se você quer 4 ohms mesmo, usa bobina simples. A gente tem a opção de 2x2? Tem, mas para que então? Para fechar 1 ohm. Eu preciso fechar 1 ohm, com bobina simples não vai dar. Então eu vou pegar uma bobina dupla 2x2, vou fechar em paralelo as bobinas e vou fechar 1 ohm. Se eu vou usar 2 falantes num amplificador de 2 ohms, é melhor eu usar 2 de bobina simples do que 2 de bobina dupla 2x2. Por quê? Só em função das ligações, tá? A gente pode ficar gerando mau contato nas ligações. São mais 2 pontos de ligação entre a bobina e o cordoalho, mais 2 pontos de ligação entre os cordoalhos e os terminais, mais 2 pontos para você ficar fazendo ligações em série. Então veja, bobina simples, se você precisar do final 4 ohms, usa bobina simples. Ah, eu quero 1 ohm, aí beleza, bobina 2x2, tá? Então eu queria deixar esse toque, porque tem muita gente que às vezes vai usar 4 ohms, o amplificador é 4 ohms, e o cara quer uma bobina 2x2 para fazer ligação em série, achando que a bobina dupla é mais forte. Não é exatamente essa bobina, tá? Exatamente ela, só que eu tenho os dois fiozinhos vão estar cortados aqui e vai estar saindo aqui. Vai ficar igualzinho essa aqui, tá? Mas a bitola do fio vai ser exatamente a mesma, a altura de enrolamento é exatamente a mesma, vai aguentar exatamente a mesma potência, tá bom? Então eu quis mostrar um pouquinho hoje no detalhe. 2 bobinas aqui, né? A dupla 4x4 e a simples 4 ohms. Lembrando, não tem mais forte e mais fraca. Vai depender do seu projeto. Vou botar um único sub. Meu amplificador é 2 ohms. Bobina 4x4. Vai fazer paralelo 2 ohms. Meu amplificador é 4 ohms. Um único sub. Bobina simples. 4 ohms. Meu amplificador é de 1 ohm e eu vou botar um único sub. Aí bobina dupla 2x2 para poder fazer a ligação em paralelo, tá bom? Então, eu queria deixar um pouco... Bom, outro ponto importante a ser abordado aqui é a questão da ligação do bobina dupla. Veja, a potência da bobina, ela só é total quando eu ligo os 2 terminais. Mesmo que eu faça associações, né? Tanto série quanto paralelo, eu só vou ter a potência total. Digamos que essa bobina seja uma bobina de 800 watts. Eu vou ter os 800 watts ligando os 2 terminais. Se eu ligar só um dos terminais, metade da potência. Aí eu tenho 400 watts. Então, a gente pode dizer também que uma bobina dupla, se no caso de um falante de 800 watts, hipotético aqui, 400 watts em cada uma das bobinas. Ah, meu amplificador é 4 ohms, eu estou com bobina dupla, eu quero ligar só um terminal para dar certo com o amplificador, né, para casar a impedância. Você até pode ligar, mas lembra que a potência do seu alto-falante cai pela metade. Se era 800 watts, com uma única bobina, eu só vou ter 400 watts de potência, tá? Esse detalhe não acontece com o bobina simples, porque ele só tem um terminal. Não tem como eu ligar metade do falante. Liguei aqui, liguei o falante todo, entendeu? Então, isso aqui é um detalhe importante. O bobina dupla, para ter a potência toda, tem que estar com os 2 terminais ligados. Se eu ligar só uma das bobinas, eu vou cair para metade da potência, tá bom? Então, vou finalizando o vídeo aqui sobre bobinas hoje. Ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, escreve pra gente aí, tá? Lembrando que a gente tá fazendo aqui alguns vídeos pro pessoal que nos acompanha mais superficial, né? O pessoal tá começando agora, então a gente vai fazendo uns vídeos mais simples, de forma a que todo mundo consiga entender um pouquinho do assunto aí, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.